Eu fico imaginando quando o apóstolo Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, que ele disse, logo nos primeiros versículos do capítulo 1, que a palavra da cruz é loucura. A gente fica imaginando como pode ser loucura aquilo que Deus está anunciando. Ele menciona claramente que é loucura para aquelas pessoas que não aceitam a simplicidade do Evangelho. É loucura porque, se não aceita a simplicidade do Evangelho, quer dizer que ele perdeu toda a chance para ser salvo, para receber a salvação. Porque o Evangelho, ele é programado por Deus, ou planejado por Deus, antes da fundação do mundo, para salvar o homem que quer morar com Deus, que ama esta vida que ele está vivendo aqui, mas a esperança está no Criador e ele conhece e reconhece que todas as coisas que foram feitas não são loucuras. Todas as coisas que foram feitas e criadas por Deus é para o homem desfrutar no período que ele vive aqui e ao partir deste mundo ele alcançar a felicidade eterna. Imagina quando a carta chega na igreja aos Coríntios, uma igreja grande naquela época, ele diz que a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Mas para as pessoas que esperam a salvação, é a sabedoria de Deus. Ele diz isso logo no versículo 18 do capítulo 1. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, sabedoria de Deus. E assim, ele começa a mencionar esse plano de Deus que os homens ainda jogam fora até hoje, infelizmente. Aí você pode perguntar, mas José Carlos, como é que os homens estão jogando o evangelho fora? É interessante observar isso, porque esse questionamento não é só uma coisa de uma ou duas pessoas. São de milhões de pessoas que querem alcançar a vida eterna, mas o evangelho não serve para ele. Ele está procurando outros meios para chegar na morada eterna com Deus, porque a morada eterna já é garantida, ou com Deus, ou fora de Deus, ela é eterna. E é interessante que grandes pregadores dos nossos dias, eles usam uma linguagem de bajulação, de sabedoria carnal, para tentar ganhar os seus adeptos. O apóstolo aqui, ele faz questão de mencionar que ele não usou sabedoria nenhuma do homem, deste mundo, para pregar o evangelho. E você pode observar que hoje os grandes pregadores têm uma homilética na pregação que é para convencer a pessoa dos seus objetivos, não para converter a pessoa ao evangelho puro. Porque o evangelho puro lhe parece loucura. Porque quando alguém ouve o evangelho puro e começa a praticar, ele se torna um discípulo de Cristo, um servo de Deus, um filho verdadeiro na fé. Quando ele ouve o evangelho puro e ele se converte ao evangelho puro. De outra sorte, pessoas estão se convertendo a pregadores e a pregação que não são o evangelho puro. Olha o que ele diz no capítulo 2, como ele usou isso, do versículo 1 ao 5 só. Eu acho uma riqueza fabulosa. Ai, se os nossos pregadores dos nossos dias fossem pessoas convertidas verdadeiramente a Cristo e não usasse de palavras de sabedoria deste mundo para converter-se às pessoas. Ele diz bem assim no versículo 1 do capítulo 2 da primeira carta. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ele fez questão de mencionar
que eles deveriam ouvir a mensagem da cruz. Agora, será que o apóstolo Paulo não tinha conhecimento das coisas da linguagem do homem sabedoria do mundo? Lógico que tinha. O apóstolo Paulo era um homem, inclusive um homem que tinha sabedoria para falar em várias línguas existentes naquela época, das quais muitas delas existem até hoje. Mas ele diz que fiz questão de não usar de linguagem deste mundo, senão aquilo que veio de Deus, que é o Evangelho. Pouco mais, versículo 3. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Quantas pessoas têm a sua fé apoiada na sabedoria de homens? Você já prestou atenção nisso? Hoje muitas pessoas, ao invés de mencionar no seu dia a dia o evangelho que tem aprendido e praticado, menciona grandes oradores, grandes curandeiros, grandes fazedores de milagre e grandes homens que têm uma homilética que, se você conversar com ele no dia a dia, ele tem uma postura. Quando você vê ele em cima de um púlpito ou num palanque, ele é uma outra pessoa. A simplicidade do evangelho ficou muito longe, porque ele está fazendo questão de usar sabedoria humana para tentar convencer as pessoas e não converter as pessoas a Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo falou, olha, a minha linguagem, quando eu estive aí falando com vocês, não estava apoiada em sabedoria humana, mas fiz questão que vocês descobrissem e aprendessem a sabedoria que vem de Deus para vocês se apoiarem no poder de Deus e não do apóstolo Paulo ou de homem qualquer. Então, uma pessoa, quando se converte verdadeiramente a Deus através de Jesus Cristo, ele é um verdadeiro discípulo que vai seguir o seu mestre e não os homens carnais. Ele não segue igreja, ele segue o Senhor, que é o seu Salvador. Aí ele continua falando um pouco mais. Interessante observar isso. Veja o versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Paulo não foi pregando milagres, Paulo não foi pregando sabedoria de homens, Paulo não foi aqui contando bênçãos de Deus que aconteceu na sua vida, ou na vida de alguém, ou de pessoas que já haviam feito curas. Paulo não fez questão nisso. Ele anunciou Jesus e o seu propósito, o propósito de Cristo, salvar o homem. Porque ele diz, se eu tivesse pregando para estes sábios, as pessoas os principais nessa época, como as autoridades, teria perdido tudo, porque eles se reduzem a nada. Então a sabedoria do homem se reduz a nada. É incrível isso. Quantos grandes homens, importantes na história do mundo, já não existe mais. E aquela sabedoria que ele teve para desenvolver qualquer coisa, foi com ele para a sepultura. A não ser que ele deixou algum livro escrito para alguém possa estudar e aprender a fazer as coisas que ele fazia também, como profissão ou qualquer outra coisa. Mas para a salvação, o evangelho é único. O que ele fala um pouco mais? Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério. Por que a sabedoria de Deus estava em mistério? Deus havia planejado esse plano fabuloso para salvar o homem, mas ele revelou agora na era cristã.
O que ele revelou na antiga aliança foi tudo apontando para esse período do qual nós estamos vivendo. Esse período que nós conhecemos como a nova aliança, a era cristã, dada a todos os povos. Por isso ele mencionou isso. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para nossa glória. Deus pré-ordenou desde a eternidade para que o homem pudesse ser glorificado agora com um prêmio maior, que é a salvação que está em Cristo. Aí ele diz no versículo 8, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Lembra que os líderes religiosos, os grandes, que estavam recebendo o evangelho, achou essa palavra loucura e procuraram imediatamente tirar Cristo do meio deles. Se eles tivessem conhecido verdadeiramente, eles não teriam pedido para crucificar Cristo. Porque quem pediu para crucificar Cristo foi os próprios judeus. Tira esse homem do nosso meio, porque ele está nos atrapalhando. A pregação dele está confundindo a nossa mente. Na verdade, o evangelho puro, ele veio para libertar o homem, mas o homem não quer ser liberto. Hoje, nos nossos dias, homens que têm a sabedoria carnal estão atraindo multidões atrás deles. Aí ele diz no versículo 9, mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. Aqueles que têm no coração a humildade e a simplicidade de conhecer o plano de Deus desde o começo e acompanhar esse plano. E quando chega Cristo, ele sabe que aqui está a palavra maior, a palavra da vida. E ele vai procurar seguir essa palavra que foi revelada. Então esse é o plano de Deus. Ninguém havia conhecido. Foi revelado através do Santo Espírito com a chegada de Jesus Cristo. E os apóstolos, como nós estamos vendo um aqui, Paulo, ele está anunciando essa boa nova. Ele fala um pouco mais. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Por isso que o Espírito de Deus, que é aquele que você não pode blasfemar contra ele, o que o Espírito revelou, esse é o plano de Deus. Isso Deus planejou e o Espírito revelou através de Cristo e através dos santos apóstolos que ele escolheu. Então o Espírito Santo revelou que o batismo que salva é imersão em água. De outra sorte não tem salvação. Por mais que você queira, não tem. O Espírito Santo revelou que o pão para celebrar o corpo de Jesus cravado numa cruz é o pão sem fermento, pão asmo. O que se deve tomar que representa o sangue é o suco da videira, sem fermento. Que os louvores que chegam até Deus nos nossos dias são os louvores feitos em espírito e em verdade, cantado com a voz, fruto de lábios, e daí por diante. O que agrada a Deus hoje, na nova aliança, o Espírito revelou, é ofertas voluntárias. O dízimo já passou o seu tempo, foi dado noutra época. Então o Espírito revelou isso para a igreja que Deus vai buscar um dia através de Cristo. Aí ele diz um pouco mais. Tem uma série de coisas que você pode estar examinando e vendo que o Espírito revelou na nova aliança para ser praticado. Ora, nós, no versículo 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo,
e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Conferindo as coisas que no passado era uma lei que já foi cancelada, agora as coisas que o Espírito revelou são coisas espirituais, conferindo com as coisas espirituais, porque o nosso sumo sacerdote está lá nos céus, naquele tabernáculo que não foi feito por mãos humanas. Hebreus capítulo 9. Mas foi construído pelo próprio Senhor, lá nos céus, onde Jesus está. E quem são os sacerdotes? Aqueles que obedecem ao Senhor, que estão vivendo no mundo, que ainda não partiram, que oferece os sacrifícios espirituais e não carnais, como era na lei. Lembra disso. O sacrifício que nós oferecemos são sacrifícios espirituais, através do nosso corpo, para louvar a Deus e que chegue até o seu trono sagrado, lá naquele tabernáculo, como aroma suave que sai do coração de cada pessoa, que é honesto e sincero perante Deus, que está decidido seguir Jesus Cristo como Senhor e Salvador para morar com Ele na eternidade. Aí ele fala um pouco mais no versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso, Paulo escreveu que a pregação do Evangelho, a mensagem da cruz, é loucura para aqueles que se perdem. As pessoas que não aceitam praticar o Evangelho puro, é loucura para ele, porque ele está se perdendo. Lembra bem disso. Não sirva a Deus de qualquer maneira. Escuta a voz do Senhor. Não escuta a voz de homens, porque senão você não vai chegar na eternidade. Como ele diz no versículo 3, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem carnal não aceita as coisas ensinadas e reveladas pelo Espírito de Deus, que estava em Cristo, que está em Cristo, que estava nos apóstolos e que está nos apóstolos, quando revelou a maneira que a igreja deve louvar ao Senhor para que possa agradá-lo. Porque eles são loucura, não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quando você não quer aceitar o que o Espírito revelou, você se tornou um homem carnal. E o carnal vai achar loucura e não vai praticar. Aí ele fala no versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós. Nós quem é? As pessoas que estão seguindo a revelação do Espírito Santo, que estão escrita e contida neste livro, que nós conhecemos como a Bíblia, desde a Antiga Aliança, anunciando o novo período, que é o período da igreja. Eles discernem todas as coisas, porque eles são espirituais. De outra sorte, acha que tudo deve ser praticado. Aí ele diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Você pratica as coisas que Jesus ensinou e que os apóstolos completou o seu ensino? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Senão vamos ficar perdidos, infelizmente. Perdidos e vamos chorar amargamente um sofrimento eterno, porque não praticamos as coisas que Jesus revelou para a sua igreja. E estamos frequentando doutrinas de igrejas que os homens definiram, decidiram e estão ensinando.
vamos ter bastante cuidado ao praticar as coisas que veio através do Espírito Santo, revelado por Jesus e pelos seus santos apóstolos. Eu oro para que Deus abra os seus olhos, enquanto é tempo, para que você possa colocar em ordem sua vida. E assim, o dia que Deus o chamar, você vai partir desse mundo com a esperança e com a certeza da sua salvação, porque filiou-se à igreja que pertence a Cristo, seguiu os seus ensinos na simplicidade do Evangelho, e você nunca achou a pregação da cruz como loucura, e sim como poder e sabedoria de Deus. Que Deus nos abençoe. Se vai ajudar você, usa esse vídeo para ajudar a outras pessoas. Você que já se inscreveu, muito obrigado. Que Deus continue abençoando. Você que está visitando o canal, muito obrigado. Se ainda não é inscrito, fique à vontade para inscrever, para receber novos vídeos. Que Deus o abençoe.